Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 3. Vamos falar sobre o tema Cristo, a lei e o ódio. Conforme o versículo destacado, o nosso texto bíblico se baseia em Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 26. Vamos para a introdução, porque o tema abordado neste estudo pode ser considerado como o âmago do Sermão do Monte. O conteúdo que vamos explorar no presente estudo abrange o código de ética do reino. E sobre a ótica de Jesus, a essência da lei de Deus estava centralizada no mandamento do amor expresso na relação com Deus e com o próximo. Sendo a justiça o valor central do reino messiânico, sua prática motivada pelo amor indiscriminado revela a identidade de um verdadeiro súdito do reino. O texto a ser explorado neste estudo enfatiza uma verdade que precisa ser entendida e aplicada à vida cristã. A lei de Deus é a norma que estabelece o dever de todo cristão praticar a justiça no âmbito das relações humanas. Vejamos agora o que Jesus ensinou sobre esta verdade a ser vivenciada por todos nós. Antes mesmo de entrar no primeiro tópico, permita-me alguns comentários. Primeiro, que nós temos aqui um código ético do reino, numa referência ao reino de Deus. Quem é cidadão do reino de Deus tem uma postura diferenciada, porque ele tem valores dos altos céus. O modus operandi é completamente diferente do mundo. E não é à toa que Jesus, quando fala sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer que os cidadãos do reino são bem-aventurados porque choram, porque são pobres de espírito, porque são mansos, porque têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, têm corações limpos, além do que são pacificadores e, no final das contas, ainda são perseguidos por causa da justiça. Mas dos tais é o reino dos céus. E quem é cidadão do reino dos céus tem um Senhor. Deste modo, nós somos súdito do reino, súdito de Deus. Nós temos um Senhor e acatamos a sua direção e vem por meio do Evangelho de Deus e que nós sabemos perfeitamente a lei de Deus, uma referência à lei divina. Logo, nós temos que estar consciente da nossa cidadania celestial. Nós não vamos viver neste mundo como pessoas mundanas, mas como pessoas que realmente pertencem ao reino de Deus, que por sua vez tem Deus como Senhor nosso. Dito isto, nós podemos trabalhar sobre o primeiro tópico, a validade da lei confirmada por Cristo. Observe que, no confronto com os escribas e fariseus, Jesus foi rigoroso em sua crítica à religião judaica, subjugada aos ditames dos rabinos que propugnavam tradições da lei oral. Considerando-se os legítimos guardiões da lei, eles acusavam Jesus de deturpá-la. E ao declarar aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir ou a lei ou os profetas, Jesus afirmou seu compromisso e fidelidade à lei divina. Vamos trabalhar algumas coisas com relação a esta expressão da parte de Cristo Jesus. Primeiro que quando nós observamos em Mateus capítulo 5 no versículo 17, vamos notar que Jesus, ele não veio, de fato, abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Note que quando a gente lê o versículo 17, diz o seguinte, na íntegra:
Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. E está aqui sobre outra versão, mas a ideia é a mesma com que eu li. Isso significa que aqui Jesus não veio sim revogar ou destruir a lei. Ele não veio destruir nenhuma palavra de Deus que que foi ensinada aos fiéis no passado, uma referência ao Antigo Testamento. Ele veio para cumprir plenamente o propósito de Deus revelado no Antigo Testamento. Essa palavra grega, cumprir, dá a ideia de completar, de encher. Logo, faltava o Espírito Santo para interpretá-lo e o poder do mesmo para pô-lo em prática pela sua obra salvadora. Não é à toa que Jesus vai morrer, ressuscitar, ascender aos céus e enviar o Espírito Santo para estar permanentemente no coração do crente, a fim de que este receba poder do alto e o Espírito Santo, como habitante, ilumina a mente do servo, do crente, para que este compreenda adequadamente a sua palavra, palavra revelada. E vamos ainda notar que no versículo 18 fala: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A letra I, aqui é o iota no grego, era a menor letra do abecedário grego e no hebraico é o iod, mas no grego é o iota. E o tio no grego, a questão aqui, literalmente, era, vou dizer assim, um chifrezinho bem pequenininho, era um sinal que distinguia certas consoantes hebraicas. Por exemplo, o Dalet do Resh, o Bet do Kaf. Então, aqui justamente no grego, tio, a palavra keraia, ela é um chifrezinho, um tracinho pequenininho para distinguir ali e vai deixar claro que não passará até que tudo se cumpra. E no versículo 19 ainda menciona aquele, pois, que violar. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus e não deve ser menosprezada, retalhada ou profanada nas mãos dos homens. E não é à toa que no versículo 20 vai, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa justiça aqui é a qualidade de ser reto, de ser justo. Não é suficiente a observância das leis e de costumes para isto. Os fariseus serviam muito bem. Precisava de uma certa realidade espiritual, porque era produzida pelo relacionamento com Deus, pela fé, que vai resultar em uma reunião de retidão interna, com aquela consciência tranquila, pela expressão externa. Esta é a ideia. E trabalhando um pouco mais, o texto fala que desta forma Jesus ratificou a validade da lei, cuja vigência jamais seria revogada, pois ele havia designado a cumprir tudo o que havia prescrito no Novo Testamento. Mandamentos e promessas, seus preceitos e profecias, seus símbolos e tipos. Na dispensação do reino messiânico, estabelecido por Jesus durante a sua primeira vinda, a lei de Deus é confirmada pelo Evangelho. E há uma continuidade entre o passado e o presente, pois todos os ouvintes do Evangelho precisam não só discernir entre o bem e o mal, mas também admitir que, por serem pecadores, são indignos da misericórdia de Deus. E Jesus veio ao mundo para dar cumprimento a tudo que a lei simbolizava e os profetas anunciaram. A pergunta pelo tempo de vigência da lei de Deus tem uma resposta explícita por Jesus.
antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um traço, ou um só traço da letra, até que tudo se cumpra. Já lemos o versículo 18. Por ser uma revelação da vontade divina, a lei certamente haverá de ser preservada durante o tempo que antecede a criação de um novo céu e de uma nova terra. Claro que Jesus não se referiu à sua continuidade das leis cerimoniais do sistema sacerdotal levítico. Isto teve fim com o sacrifício vicário que ele realizou na cruz do Calvário. Até porque o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz, não havendo necessidade de mais sacrifícios, inclusive de animais. Agora, o que nós podemos ainda comentar, com base no versículo 17 em diante, é que o propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus vai envolver alguns aspectos. O primeiro aspecto a ser destacado: a lei que o crente é obrigado a cumprir consiste em princípios éticos morais do Antigo Testamento. O crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter mérito para o perdão e a salvação. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus. Terceiro, a fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Coisa interessante, não é verdade? Pois bem, mediante a fé em Jesus, Deus torna-se o nosso Pai. E por isso, a obediência que prestamos como crentes não provém somente de nosso relacionamento com Deus, como legislador soberano, mas também do relacionamento de filhos para com o Pai. Quarto, mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. O que que isso significa na prática? Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo e a cumprir a vontade de Deus. É isto que nós aprendemos com a Bíblia. É desta maneira que nós vivenciamos no dia a dia. E por fim, os crentes têm sido libertados do poder do pecado e sendo agora servos de Deus. Seguem o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. E ao fazer isto, eles cumprem a lei de Cristo e nós somos fiéis às exigências da lei. Mas eu poderia ainda mencionar um outro aspecto. Eu penso que a lei de Deus e nessa relação, principalmente com a pessoa de Jesus, Jesus ele ensinava enfaticamente que cumpriu a vontade do Pai Celestial, sim, e que cumprir a vontade é uma condição permanente para a entrada no reino dos céus. Mas lembrando que você não cumpre para ser salvo, mas uma vez salvo, você vai cumprir. Você já tem uma nova natureza. Você já é membro da Igreja de Cristo, da igreja local, mas você também é membro, digo, súdito do reino dos céus. Nós podemos prosseguir e vamos observar agora o cumprimento da lei em sua plenitude. Por ter sido a base da aliança de Deus com Israel, a lei foi plenamente cumprida por Jesus. Cumprir não significa levar a efeitos as predições, mas a realização da intenção da lei e dos profetas. Em contraste com os fariseus, Jesus expressou o significado verdadeiro e mais profundo da lei e, na verdade, correspondeu às suas intenções. Em sua declaração, ele diz: Não vim abolir, mas cumprir. É o que já foi dito aqui. Jesus revelou com ênfase o seu papel como agente cumpridor da lei. Há uma conexão de Jesus com a lei de Deus. E Jesus tem autoridade, não apenas moral, mas espiritual, para reinterpretar a lei. Ele, em alguns momentos, vai dizer: Eu, porém, vos digo. Só Jesus, alguém da envergadura dele,
podia tal coisa. E em sua obra expiatória, Jesus vai satisfazer todas as prescrições do código litúrgico designado para reger o sistema sacerdotal levítico. Desta maneira, né, a gente observa que o novo sistema, novo sacerdócio foi estabelecido e, consequentemente, o conjunto de princípios morais e espirituais é permanente nesse sentido, a lei é eterna. Tem um comentário aqui do Hernandes Dias Lopes que diz que a lei cerimonial era uma sombra da realidade que é Cristo. Ele é o fim da lei. Em relação à questão de relacionar as coisas do Antigo Testamento como sombras, vale a pena ler a carta aos Hebreus. De qualquer forma, os profetas anunciaram o nascimento, a vida, o ministério, as obras, a morte, a ressurreição e o senhorio de Cristo. E tudo isto rigorosamente se cumpriu nele. Precisamos ter em mente que o Novo Testamento afirma, é, ter em mente que o Novo Testamento afirma que a lei serviu de aio, ou seja, é algo para nos conduzir a Cristo Jesus. Nós fomos guiados, literalmente, conduzidos a Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, o nosso destino aqui na terra é a pessoa bendita de Cristo. E prossegue dizendo que a razão pela qual a vigência da lei não foi cancelada por Deus reside no fato de que, por meio dela, foram estabelecidos padrões para uma vida de santidade. Nesse sentido, ser santo não é uma opção. O mandamento é ser de santos. E tem uma razão, uma explicação. Porque eu sou santo. Está fazendo citação de Levítico capítulo 11, versículo 45. E este mandamento estabelece o padrão espiritual universal para todos os crentes, todos aqueles os que com Deus estão vinculados por meio de sua aliança, quer a antiga aliança ou a nova aliança. E a ênfase dada ao cumprimento da lei foi declarada por Jesus. Desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, é assim ensinar aos homens. Vale a pena ler isto na Bíblia. Aquele, pois, que violar um deste mandamento, pois que dos menores é assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que as observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que está dizendo aqui é sobre a posição do crente no reino dos céus dependerá de sua atitude aqui na terra para com a lei de Deus e da sua prática e ensino. A medida da nossa fidelidade a Deus aqui nesse plano terreno determinará a medida da nossa grandeza no céu. E o versículo 20 nessa parte final, fala que se a justiça dos escribas, né? Se a vossa justiça, ou seja, se a justiça não exceder a dos escribas e os fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, diz o versículo 20. Ora, nós observamos que a justiça dos escribas e dos fariseus era exclusivamente exterior, era só fachada. Às vezes, no meio evangélico, tem só aparência. Ele parece ser crente, mas não é. Porque filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crente não é. E não é pelo fato de ter nascido no lar cristão que automaticamente se tornou um crente em Jesus. Pelo contrário, se não nascer da água e do Espírito, se não tiver essa centelha divina dentro do seu coração, se não tiver um novo nascimento, não tem como andar em novidade de vida, por sua vez, pertencer ao reino dos céus. Mas se os escribas e fariseus tinham um comportamento, era tudo exterior, e era praticamente exclusivamente exterior, eles observavam o quê? Muitas regras. Eles oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras, eles frequentavam os cultos nas sinagogas, inclusive. No entanto, meus irmãos, substituíam as atitudes interiores que eram corretas pelas aparências externas. E nós caímos no mesmo erro, se não atentarmos para a voz de Deus, para a sua palavra. E Jesus vai declarar aqui que a justiça que Deus requer ao crente vai além disso. O coração
e o espírito, e não somente os atos externos. Jesus não quer algo simplesmente de aparência. A gente não tem que adorar a Deus apenas por palavra, mas com todo o nosso ser, com o âmago do indivíduo. A gente precisa, sempre, sem dúvida alguma, ter essa vontade em conformar-se com o querer dele na fé e no amor, conforme a orientação, e não vivermos na base do legalismo. Em repúdio aos ensinos dos fariseus, Jesus se interpôs com o real intérprete da lei ao declarar: Eu, porém, vos digo. Jesus tinha bagagem, Jesus tinha moral para dizer: Eu, porém, vos digo. Ele podia, por quê? Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele tinha duas naturezas, a humana e divina. E, embora tendo a natureza humana, ele não herdou a natureza pecaminosa, mas ainda assim ele foi tentado. Tentado de uma forma verdadeira, mas não pecou. E Jesus jamais pecaria, porque desde o início ele tinha como missão obedecer ao seu Pai Celestial em tudo. Obedecer até o ponto de morte e morte de cruz. E assim se fez na vida dele. Ele morreu pelos nossos pecados, para atender às exigências divinas, para que eu e você, enfim, nós, fôssemos alcançados pela salvação oferecida através do sacrifício ali realizado na cruz do Calvário. E ele manifestou a sua autorrealidade na aplicação do que a lei determina. Segundo Jesus, todo aquele que se irá contra o seu irmão, a ponto de chamar de raca ou de insensato, é passível de julgamento como réu diante do tribunal. Algumas versões mais antigas dizia, né? Raca, chamar o irmão de raca, de louco, doido, de insensato. Ora, o que que esse versículo 22 está dizendo? Porque mais adiante fala, será réu do fogo do inferno. Jesus não se refere à ira injusta contra os ímpios e inimigos. Ele condena, meus irmãos, o ódio vingativo que deseja de modo injusto a morte de outra pessoa. O termo raça é um termo de desprezo, digo raca, aqui é chamado de insensado nessa versão, mas a palavra que em muitas outras versões utiliza é raca. E raca é um termo de desprezo que provavelmente significa tolo, estúpido. É chamar alguém de louco com ira e desprezo. É uma mistura, ira e desprezo. Quando há essa atitude, chamar alguém de louco com ira e desprezo pode indicar um tipo de atitude do coração conducente ao perigo do fogo do inferno, que condiz com o fogo do inferno, porque faz jus. Porque é impossível conceber um cristão com ira em seu coração, com ódio e desprezo em relação que é ao seu irmão, e eu vou acrescentar aqui, que é ao seu próximo. Essa maneira de destilar ódio, inclusive nas redes sociais, não vem de um coração de alguém que é súdito do reino dos céus, pelo contrário, é de um outro reino, o reino das trevas, não do reino da luz, do amor, em hipótese alguma. Eu, porém, vos digo que qualquer um, ele fala isto, né? Essas palavras de Jesus intensificam a gravidade do pecado, considerando a ira e o insulto e as palavras de desprezo como quebra do sexto mandamento do Decálogo, que é justamente os 10 mandamentos. Ou seja, o juízo de Deus condena ao inferno todos os que extravasaram ou extravasam seu ódio contra o próximo. Quem assim procede é um verdadeiro assassino. O apóstolo João escreveu em sua primeira epístola: Todo que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. E Jesus exortou os ouvintes do Sermão do Monte a vivenciar a paz com todos como prioridade absoluta. Tem até um versículo muito citado
ou pelo menos conhecido, se possível for, tende paz com todos os homens. E todo adorador que, ao levar sua oferta para o sacrifício no altar, lembrasse de alguma pendência com o irmão, antes de tudo deveria reconciliar-se com seu próximo. E somente depois poderia entregar sua oferta a Deus. E a relação de paz e comunhão com Deus requer, indispensavelmente, paz e comunhão com o próximo. Aquele que recusa adotar este princípio não passa de um adorador hipócrita destinado ao juízo de condenação eterna. Antes da conclusão, vamos fazer daqui a pouquinho. Passou rápido. São poucos assuntos, na verdade, para tratar dentro dessa questão. É, a gente observa que é importante nós pensarmos seriamente se a nossa conduta é cristã ou não. Se a nossa inclinação é para as coisas do espírito ou para as coisas da carne. Se o nosso desejo é, de fato, ouvir a voz de Deus mediante a Escritura Sagrada, devidamente revelada, ou buscarmos ouvir outros tipos de vozes fora das Escrituras. Se a gente tem uma integridade tão grande de coração, cujo desejo é tão somente servir e glorificar a Deus, e não servir do Evangelho de Deus, tampouco da Igreja do Senhor. A gente precisa fazer algumas perguntas sérias, porque nós temos que avaliar a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas ações e aprendermos que devemos levar à prática da vida a lei de Deus. Porque, como foi dito, a lei de Deus é a norma que vai estabelecer o dever de todo e qualquer cristão para praticar a justiça no âmbito das relações humanas. E a lei de Deus jamais será revogada. A sua validade é eterna. E a razão disso é que ela foi instituída como padrão de conduta para todos os súditos no reino, visando ganhar ou ainda garantir a integridade espiritual de todos os que adoram a Deus com retidão e coração imaculado. E para confirmar a sua validade, Jesus cumpriu a lei em sua plenitude. Deste modo, o cristianismo não se constituiu ou não se constitui numa nova religião, numa nova seita que Jesus tenha instituído, revogando a lei divina, no sentido da aliança. É bem verdade que a nova aliança estabelecida por Jesus é superior à antiga aliança. E nós vivemos, nesse período da graça, debaixo da nova aliança. Mas acontece que o evangelho tem como proposta a paz e a repressão ao ódio. Ela vai fazer com que a gente tenha prevalência pela justiça nos âmbitos das relações humanas. E, portanto, como disse Jesus, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu termino dizendo assim: se a nossa, não é somente a vossa, né? Eu sei que dentro do contexto é isto, esse é o significado, mas eu estou trazendo aqui para nós, parafraseando: se a nossa justiça, irmãos, não superar a daqueles religiosos, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Mas lembramos que a condição nem é fazer as coisas para ser salvo, mas como salvos em Jesus, faremos tais coisas. E eis aqui a nota de rodapé que diz que no texto original o termo errak, um vocábulo rabínico que literalmente significa imprestável ou miserável. É traduzido com, alguns vão dizer, da ideia de sensato, louco, doido, e assim por estúpido. É uma expressão de desprezo. É uma agressão verbal humilhante que vai atingir a honra e a dignidade. Logo de quem? Alguém que foi feito, assim como nós, à imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa fazer proveito da lição de número 3, conforme a nossa proposta aqui, em pouco espaço de tempo, mas com esse intuito de realmente trazer algo para lhe ajudar.